Venha estar usando o teu filho mais uma vez, por tua graça e misericórdia, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Só os irmãos da paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Nós estamos no mês de maio, e mês de maio é mês de família. É mês onde nós comemoramos assim, não só aqui, mas em todos os locais, a família. Eu quero, nesta oportunidade de culto de comunhão, falar de uma família que os nomes de seus integrantes não estão nas Escrituras, a maior parte deles. Mas narra, na época ali de Jesus, na sua caminhada, Jesus fez sempre milagres no meio de família. Mas eu quero falar de uma família que um dia, diga assim comigo, irmãos, minha alegria foi restaurada. Minha paz foi restaurada. Entenda que essa família, de repente você nunca ouviu falar dela, ou da maneira como eu vou abordar. Era uma moça e um rapaz, e quero dizer para os irmãos que em Israel, a forma de se casar, às vezes são prometidos de pequeno, mas esse casal se namoraram e um dia suas famílias, porque quando se casa, você não casa só com a jovem ou com o rapaz, você casa com a família de ambos. Há um casamento de família, que a esposa passa a ser filha, o sogro é como um pai, a sogra é como uma mãe, e assim vai por diante. E eles, irmã Sandra, demoraram um tempo, porque quando se casa assim, você faz um projeto, e eles começaram ali a se planejar para casar. E um grande dia aconteceu. As famílias se reuniram. Em Israel costumam haver uma festa de 7 dias, e muita coisa, muita festa, muita alegria naquele casal. E eles, quando casaram, como nós, não sei você, mas eu lembro quando eu e a pastora casamos, nós não tínhamos muitas coisas, não tínhamos muitos móveis. Então, ganhava uma coisa aqui, e a gente foi desenvolvendo a vida, e chegamos a ter 2 casas mobiliadas aqui e lá, né? Barra Mansa e Volta Redonda. Mas foi seguindo a vida. E acredito, lutando junto, porque eu não sei se você pode dizer isso para a sua esposa. Tudo que vocês têm, vocês construíram juntos. Você pode dizer isso para o seu esposo? Tudo que nós conquistamos até aqui foi juntos. Sonhando juntos, né? A economia daqui para fazer uma casa. Teve muito tempo atrás, eu fui ajudando o Valdeci a levar uma compra na casa dele. Rapaz, quando eu olhava a escada, assim, me dava um desânimo. Aí eu falava assim, não vou mais olhar a escada, eu vou olhar degrau a degrau. Porque se você olha o caminho final, você cansa. Você desanima, porque os teus olhos desanimam. Mas quando você olha degrau a degrau, você fala assim, vou vencer. Quando você perceber, você já chegou no final. E eu faço ideia, por que eu citei isso, irmão? Construir uma casa onde ele construiu é muito difícil. Subir com cimento, uma coisa assim. Eu só subi com um saco de cimento lá. Quando eu voltava, meu espírito ficou lá embaixo. A alma ficou no meio do caminho. É difícil demais. Mas aquele casal foram construindo. Porque você não casa com tudo. Você começa. E aquele casal foi sonhando, sonhando. E todo o alvo de um casamento é você ter um fruto daquele casal. E em Israel, na época de Jesus, ter um filho era o auge de toda mulher. Filha, mas filho era o auge. E aquele casal foi ali, a família, e aí, quando você vai me fazer ficar vovô? E a vovó também quer ficar vovó, porque é o sonho da gente. Eu não tenho ainda neto, eu pretendo ter uns 12, mas eu não tenho ainda neto, né? Minha nora fala assim, está amarrado em nome de Jesus, né? Mas assim, é um sonho, é uma fase. Eu acho que o Tiago no carro já tem, é uma fase. O Valdeci também tem, já tem neto. Quem mais tem neto aqui, irmãos?
né? É uma fase diferente, né? Dizem que você fica apaixonado pelo neto, e eu acredito que a família daquele casal, daquele novo casal, eles queriam netos. Enfim, o tempo passou e um filho surgiu. A mulher ficou grávida. Aí é que a expectativa, não tem como hoje, você consegue ver o sexo da criança. Naquela época não era assim. E muitos antigos viam pelo tipo da barriga, pela forma de, quando se tem muita ânsia de vômito, menino, então pela forma da barriga, se é cantuda, se não é, se é quadra. Então eles tinham uma forma de observar e descobriram, querido. Geralmente era no dia que nascia que se descobria o sexo da criança. E foram ali 9 meses, e eu acredito que o casal estava muito feliz, a casa era diferente, porque quando o filho vem, tudo gira em torno daquilo, a família estava, e de repente nasce um menino, uma festa. Festa para os avós, festa para todos alegres, muito felizes, a mulher muito feliz, amor, agora nossa família está completa. Só que o casamento, ele vem com um sonho. Todos nós, quando casamos, temos um ideal. Não sabemos como vai ser a trajetória da vida a dois. As dificuldades, o encaixe, imagina só, irmão. A mulher foi criada num mundo e o marido no outro, e encaixar esses dois mundos dentro de um lugar, relacionamento, temperamento, criação, um foi criado de um jeito. Às vezes eu entro no casamento achando eu quero que o meu casamento seja desse jeito, a outra eu quero que o meu casamento seja desse jeito. Um puxa casamento, quem que manda, qual é o padrão que vai ser. Então tem sonhos, os sonhos da gravidez, surgiu o nascimento de um filho, família completa, maravilha, tudo parecia perfeito. Quem já entrou num barco aqui sabe que às vezes o mar fica turbulento e às vezes o barco balança. E a vida a dois também é assim. Vai ter momentos de muita alegria, mas vai ter momentos de muitas lágrimas. Vai ter momentos de muitas vitórias, mas vai ter momentos também de derrotas. Vai ter momentos que vai estar muito bem, mas vai ter momentos que não vão estar muito bem. Quem casa pensando que casamento é só felicidade, não é. Não é só felicidade. Tem momentos de dúvida, tem momentos, será que eu tomei a decisão certa? Quando você toma a decisão dentro daquilo que Deus dirigiu, você fala assim, será que Deus estava certo? Ou até você compreender o que Deus quer no projeto da minha, da sua vida. Eu acredito num casamento com um propósito, e eles se casaram com esse propósito. Inclusive que a Bíblia não fala o nome desse casal, não fala o sobrenome desse casal, mas a princípio foi tudo bem, conquistas, sonhos, projetos, mas um dia a doença bateu na porta. E no momento que o casal estava mais unido, mais sólido, porque para você criar um filho, não pode ser um só. Você precisa da parte dos dois emocionalmente. O homem tem uma contribuição, pastor aqui tem tratado de pessoas, batendo a tecla na sua tese da sua formatura de psicanálise sobre paternidade. Como tem pessoas sofrendo por ausência paterna. Às vezes o pai é vivo, mas não é presente. Pessoas que marcaram, estavam ali unidos os dois, na criação daquele filho, daquele projeto de Deus. E profetizando, olha, esse menino vai ser um profeta, esse menino vai ser um grande homem de Deus. Só que a doença bateu e atingiu o mar.
corre para cá, é médico. Naquela época não tinha recursos, na época de Jesus, tanto recurso assim. E ali estava mãe, filho, pai, os pais, a família, tudo ali, tentando restaurar a vida daquele marido. E num dia que eu não sei qual, que a Bíblia não diz, aquele homem morre. Imagina. Quem aqui já perdeu pessoa? Levanta sua mão assim. E eu vou dizer, há um ditado que ninguém substitui. A gente sobrevive, mas não tem como substituir pessoas que um dia passaram pela nossa vida. Ninguém vai substituir o meu pai, João Estevam. Quem conhecia o João aqui, irmão? Especialista em bala. Você olhava para trás, quase levava uma balada na testa. Mas não era bala de tiro, não, era bala de chupar. Os irmãos lembram da cor da bala? Era uma balinha verde de hortelã. Minha mãe não tem como substituir. Os irmãos terem ideia, não tinha cama, eu dormia com eles. Isso não é certo, não, mas eu dormia com eles. Não tinha cama. Era mais novo, caçula, rápido, tá? Mas aconteceu que quando aquele homem morre, gente, pensa na tristeza daquela família. Porque em Israel o homem, ele era o sustentador do lar, o sacerdote, o exemplo. E quando a mulher perde, o filho perde aquele pai, a mulher perde aquele esposo, eles perdem o sustento, eles perdem o sacerdote, eles perdem a direção de Deus. E agora? Como que vai ser? Como é que vamos prosseguir sem a pessoa? Porque você vai lá no cemitério e deixa aquela pessoa que você ama lá, mas você vai ter que prosseguir sua vida. Quantas vezes, irmãos, eu estava com problema em Três Poços, ministério, cabeça quente, eu vinha para cá, para a casa dos meus pais, parava o carro ali na porta, pedia a bênção deles, deitava no sofá, meu pai olhava assim, falava para minha mãe, nosso filho não está bem, deixa ele quietinho. Como é bom você ter um lugar para você deitar no colo. Quando você perde isso, ela onde? A mulher olhou, meu filho pequeno, mulher não tem muito trabalho em Israel na época, ela perdeu o sustento, ela perdeu a base dela, ela ficou manquejando, e ela olhou e falou, e agora, o que vai ser? O que vai ser de nós? Olhou para aquele menino que eles tinham tantos projetos, aqui, pela doença, foi interrompido pela morte. A morte, às vezes, quebra o ciclo dos nossos projetos. Quando você vê uma pessoa num caixão, ali foi projetos que nunca vão se realizar, sonhos que nunca vão se realizar. Estavam ali. Choro, e agora? Não vai ser? Não tem como dar vida para ele de novo. Aí você lembra toda a fase, as lutas que você passou, todo o aborrecimento, a vontade de jogar aquele marido pela janela, uma mulher pela janela em momentos, a vontade de pegar da janela de novo, abraçar. Tantos momentos de choro e de dificuldades e de vitórias que conquistaram juntos. E agora seguir só. Aí entra numa fase chamada readaptação. Você tem que se adaptar à vida sem aquela pessoa. Quantas vezes eu construí na minha casa, eu olhava para baixo assim, sabe? E ficava procurando aquele chapéu branco. Ficava procurando a cabeça do meu pai para pedir uma água para fazer uma massa. E eu nunca mais pude falar assim, pai! Isso não posso falar mais, eu não tenho mais essa palavra no meu dicionário. Só o meu pai que não falha, que não morre, que também é seu. Quem tem esse pai? Diga glória a Deus. Nós temos um pai que não sai. Ele é aquele momento, todos os momentos que você está lá na solidão, ele chega. No momento que você está em lágrimas, ele está lá. Não tem um momento
que você clama pelo nome dele, que ele não esteja do teu lado. Amém, Senhor. Obrigado. Aleluia. Quantas vezes o filho falava assim, mãe, como é tu? A Rose veio falando comigo no carro, né? Que o Eric perguntava assim, mãe, pai vai morrer? E os médicos disseram, vão, vai. Mas Deus disse, não vai, vou dar chance. Amém, irmãos? Mas difícil as perguntas do filho. Mãe, e agora? Como é que vai ser de nós? Mãe, e agora? Perdemos o nosso provedor. Mas eles conseguiram se erguer, conseguiram se adaptar com apoio de A, de B, de C, conseguiram amigos. Irmão, eu vou dizer que nessa estrada da vida, como eu tive amigos. Quem aqui na estrada da vida, pessoas que não eram da família, mas se tornaram inspiradores na nossa vida? Quem aqui já passou por isso? Teve pessoas que foram divinos entrar naquele momento. Mas, quando eles começaram a ver de novo, e vim planos, projetos, agora não posso incluir, agora é só nós dois, filho, tá? É a mamãe e você. Não podemos mais incluir papai no projeto, porque ele já está em outra dimensão. E tudo vai bem. Começa a ter alegria de novo, de repente alguém bate na porta. Quem é? A doença. E dessa vez seu filho pegou o filho de jeito e corre. Aí a mãe passa aquela cena todinha da perda do pai. Às vezes tem situações, pessoas que estão perto de nós e que a gente vivencia determinadas doenças que você lembra todo o processo que você passou. Aquela dor, desespero, passa tudo de novo, como se fosse, querido, uma ferida que tinha casca, mas não estava cicatrizada. E Deus às vezes permite determinadas situações para curar a gente, para mostrar que a gente não está tão curado assim. E beleza que aquele filho ajuda a gente, ajuda, mas chega num determinado momento, a criança também morre. E agora? Porque em Israel, quando um pai morre, a esperança da mãe fica no filho, porque ela vai cuidar dele para ele ser o sustentador e o mantenedor dela no futuro. Que vai dar filhos, né? Vai dar netos para ela, para que o nome, não só dela, mas do esposo parecido também seja honrado. Agora perde o marido. Perdeu o marido, agora perde o filho. Que desgraça! Diga assim, a Bíblia não fala o nome dessa família. Mas isso é um fato que a gente vive. Hoje alguém deve estar vivendo isso. Alguém perdeu alguém hoje. Mas, quando aquele filho morre, como estava a cabeça daquela? Irmãos, eu falo com sinceridade. Eu não tenho. A gente que lida no ministério, eu já sepultei muita mãe, eu já sepultei muitos pais de irmãos. E quando eu tinha os meus pais vivos, eu só abraçava e falava assim: olha, eu não sei o que você está sentindo, mas que Deus te console. Porque você só sabe o que é perder um pai quando você perde o seu. Você só sabe o que é perder uma mãe quando você perde a mãe. Porque são sentimentos que você tem que ter uma experiência para saber o que o outro passa, o que o outro vive. Quando eu perdi meus pais, eu já abraço alguém que perde, eu sei o que você está sentindo. Quando alguém que perde uma mãe fala assim: olha, eu sei o que você está passando, cara. Eu sei identicamente o que você está vivendo. E quanto mais o pai e a mãe for próximo da gente, maior é a dor. Ela não tinha mais ninguém. Que é a família da gente, é o marido e a mulher. Hoje a minha família é a esposa.
Quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava se referindo a ele e a mulher dele. Há um acordo, nós vamos servir a Deus. Davi com a Ju hoje, eles têm que falar isso na casa deles. O Daniel com a Rogéria hoje, eles têm que falar isso na casa deles. Eu não posso me responsabilizar pela vida dos meus filhos mais. Saiam do ninho. Eles têm uma família. E eles têm que declarar que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mas, e agora? Sogra, sogro, vamos recorrer aqui. Agora imagina, irmãos, aquela mulher que já tinha passado por duas perdas terríveis. Como seria? Como ia reerguer novamente a sua vida? Essa história que eu estou falando está em Lucas 7. Do versículo 11 em diante. Quando Jesus passou na porta da cidade, justamente no momento que aquela mulher tinha perdido tudo. Em Lucas 7, no versículo 11, diz que aconteceu pouco depois de ir nele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, uma grande multidão, e quando ele chegou perto da porta da cidade, quer dizer para os irmãos que Naim era uma cidade que ficava 10 quilômetros de Nazaré. Era uma cidade que ficava perto de Cafarnaum também. E no trajeto de Jesus, ele fala no versículo 12, quando ele chegou perto, ele não chegou a entrar na porta, ele passou perto da porta da cidade e viu a cena. E como Jesus conhece a nossa história, ele viu tudo isso que eu te contei. No versículo 12 do livro de Lucas, no capítulo 7, diz que ele chegou na porta da cidade, estava ali um defunto, um menino, um filho único de sua mãe, e que era viúva. Não diz o nome do menino, não diz o nome da mulher. E com ela ia uma grande multidão. A cidade foi impactada com aquela morte. Tamanha era a tristeza daquela família. E vendo Jesus, versículo 13, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela, porque ela estava chorando muito. Eu acredito que ali ela estava. Me ajuda aí, qual o sentimento que você acha que aquela mulher estava? Me ajuda aí, os irmãos psicólogos. Desespero. Vai lá, mais uma. Tem um monte de palavra aí. Sentimento de dor. Sentimento de dor. Vamos lá, quem já perdeu alguém? Chorado, isso já estava ali. Vai, fala, mais uma coisa. Angústia. Me ajuda aí, gente. Perda de sonhos. Vai, me ajuda, mais alguém. Tristeza. Mais o quê? Medo. Ansiedade. O que mais pairava naquele sentimento? O que você já sentiu quando você perdeu alguém muito importante? Uma dor na alma. Ou uma outra coisa assim. Falência. Fim de projetos. Não tem mais jeito para mim. Tudo isso estava pairando naqueles. Tudo isso que está acontecendo ali. Até Jesus entrar. Aleluia. Glória a Deus. Há uma frase dizendo que nenhum caminho mesmo depois que Jesus passa por ele. Calhou de Jesus estar passando na hora do velório. Santo Deus. Aleluia. Diga assim, Jesus chega no momento da nossa falência. Glória a Deus. Quem aqui no momento que mais precisou Jesus ser presente, irmão? Fala a verdade. Então diga assim, glória a Deus, obrigado, Jesus. Todos nós já passamos por momentos difíceis e no momento difícil Jesus estava ali. Obrigado, Pai. Oh, Deus. Aleluia. E Jesus passando no versículo 7, capítulo 7, ele olhou aquela mulher chorando muito, porque ela era a que mais chorava no meio, que ali tinha carpideiras que eles falam, pessoas que eram contratadas, tinha gente com flauta para tentar alegrar o ambiente, mas aquela mulher nada consolava, a palavra nada consolava, ela só sabia chorar.
E Jesus olhou para ela, se aproximou dela e disse assim para ela: olha para mim, não chores. Amém, Senhor. Glória a Deus. Se você está com alguma dor, e eu sei o remédio para a sua dor, eu vou dizer: olha, fique tranquilo, tome esse remédio que a dor vai passar. Minutos depois, aquela dor terrível passa. Você fala: muito obrigado. Eu só posso mandar alguém parar se eu tiver solução. Amém. E Jesus disse para ela assim: eu tenho a solução, que vai trocar essas lágrimas em sorriso, Amém. vai trocar esse desespero em paz, Amém. vai trocar essa falência em reconstrução, Glória a Deus. vai fazer com que esse momento de morte se torne vida, esse momento de não tem mais jeito, esse momento de falência, de fim, para um novo começo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não chores mais. Vocês acham que ela parou de chorar? Sim ou não? Sim ou não? Até a cura vir, até a solução chegar, vem muitas incertezas. Quem é esse homem? Eu não conheço ele. Por que ele me mandou chorar? Mas por que a palavra dele trouxe uma paz que eu nunca senti? Ei, Jesus. Aleluia. Quem é esse que está com a multidão atrás? Porque eu só estava vendo meus companheiros aqui, a multidão do velório. Mas quem é esse daí que vem com um monte de festa? Quem que é esse que me mandou parar? Aleluia. Querido, quem que está diante de você se chama Jesus de Nazaré. Amém. E esse Jesus, ele tem poder para mudar a tua realidade. Não sei aonde você está, não sei em que nível você está, não sei o nível emocional que você está vivendo, eu não sei o buraco que você se colocou, eu não sei a caverna que você entrou, mas ele está aqui e ele diz assim: ó, cheguei na porta da tua falência. Aleluia. E eu não quero uma barganha, eu não estou te obrigando a me seguir, sabe? Sabe, Júnior? Ele não falou assim: você vai ser obrigado a me seguir pelo que eu vou fazer. Não. Eu tenho compaixão, eu estou sentindo a tua dor. Aleluia. E eu vim para trazer o alívio para a sua dor. Amém. Imagina numa dor, irmão, porque quem aqui já sentiu angústia? Deixa eu te explicar o que é isso. É uma dor que dá aqui no peito, aqui assim, ó, que não tem remédio, parece que aqui está um buraco. Quem já sentiu isso? Uma dor terrível. E ela chegou, e ele chegou ali, e mandou parar aquele cortejo de morte. Glória a Deus. Tocou ali e disse assim: jovem, filho dessa mãe, filho dessa mulher que foi derrotada pela morte, filho dessa mulher que ela só vem perdendo, porque quando Jesus olha para ela, ele conheceu toda a história que eu contei para os irmãos, do sonho, do casamento, porque Deus está no controle da minha história. Deus está no controle da minha história. Você pode dizer isso, irmãos? Deus está no controle da minha história. Você pode dizer assim: Jesus está no controle da minha história. Jesus está no controle. Ele não perdeu o controle naquele momento ali. Jesus pega, toca e fala assim: olha, eu vou devolver a alegria que essa mulher tem. Aleluia. Glória a Deus. Menino, volte, levanta, eu te digo. E versículo 15 de Lucas 7 diz que o defunto se assentou, começou a falar Glória a Deus. e entregou a sua mãe. E Amém. de todos se apoderou temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinha. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Feche teus olhos. Senhor maravilhoso. Jesus. Aleluia, aleluia. Pai, Oh, Jesus. eu não sei Espírito como está o coração do teu servo e da tua serva. Eu não sei, Deus, viu o seu nível emocional. Mas, ó Deus, nós carregamos às vezes muitos lixos dentro de nós. Nós carregamos às vezes, Senhor, muitas situações que não marcaram a nossa vida. Coisas do passado e que, ó Deus, às vezes machucam, às vezes nos dificultam até o dia de hoje. Nós estamos caminhando, ó Deus, mas estamos de pé, mas nem sempre felizes. Estamos de pé, mas nem sempre vivos.
Mas nessa noite, Senhor, como o Senhor restaurou a alegria, trouxe a alegria de volta àquela casa, eu gostaria, Deus, que o Senhor entrasse agora na porta da falência desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu não sei agora, mas Jesus diz assim: não chores. E nesta noite, se você crê nesse poder da palavra de Jesus, se você crê que esse Jesus, nessa noite, que fez essa obra, que fez aqui numa tarde de velório, na vida daquela viúva de Naim, da cidade de Naim, se você crê que Ele pode fazer, você vai dizer assim: eu creio, Jesus. Nesta noite eu me levanto, nesta noite eu vou sepultar aquilo que estava me matando, eu vou jogar por terra toda falência. Eu me levanto nesta noite, você pode dizer isso: eu me levanto no poder de Jesus Cristo, com a ajuda da força de Jesus eu me levanto. Você pode dizer isso: com a ajuda da força de Jesus eu me levanto, com o poder do sangue de Jesus eu me levanto nessa hora, que toda armadilha de Satanás, que tudo aquilo que Satanás projetou, que todo sentimento de morte, de suicídio, de cortar punho, nesta hora seja julgado por terra pelo poder do sangue de Jesus. Satanás, você está desmascarado pelo poder do jejum, pelo poder do jejum que quebra jugo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Fique de pé, querido, fique de pé. Senhor, se tiver alguma área da tua serva, do teu servo, que está preso agora, Senhor, que o Senhor traga à tona agora tudo aquilo que está machucando. Tem coisa que nem lembra, ele está sofrendo, sabe nem por que está sofrendo, mas o Senhor agora entra no teu passado, que ele conhece a tua história, e Ele para você agora, Ele para esse cortejo da morte, Ele para essa derrota do teu casamento e diz assim: ó, eu te paro, e restaura a sua alegria. Se você está crendo nisso, comece a glorificar o nome do Senhor. De repente você estava sepultando a unção que um dia você recebeu, de repente você está sepultando a alegria de servir ao Senhor, mas nesta noite o Espírito Santo volta para você. Eu quero que você glorifique. Quem está entendendo, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, essa palavra não é minha, foi o Espírito Santo que me mandou falar. Então nesta noite, toma posse da tua vitória. Você que está aí agora, receba a cura emocional, receba a restituição da alegria, receba novamente a alegria de volta. E acontece, querido, que aquela mulher voltou com o filho para casa. A caminha que ela olhava, falava assim: ele não vai deitar, ele deitou nela. Irmão, depois que Jesus ressuscitou aquele filho, a Bíblia não fala mais o nome dela não, mas ela nunca mais foi a mesma, porque quando Jesus passa na nossa história, Ele muda tudo. Eu profetizo que nessa hora Jesus está levando agora vida aonde está morto em você. Leva vida aonde está morto em você. Fala assim para Jesus: Jesus, entra na minha falência, entra onde está morto na minha vida, seja no sentimento, seja no casamento, seja na vida financeira. E Deus nessa noite restitui o ministro da tua vida. Aleluia. Quem recebe, glorifique e aplaude o nome do Senhor, porque a glória dele, a honra é dele. Pastora Cláudia, pode sentar-se. Gostou da história, seu irmão? Eu acredito que você nunca ouviu essa história desse jeito. Quem aqui ficou perguntando assim: mas como é essa família? Quem descobriu que era viúvo de Naim? Tá certo. Pastor descobriu. Amém. Glória a Deus. Lá pelo meio ela descobriu, né? Amém, irmãos? Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos